Porque às vezes você vota numa pessoa e você está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de república. O chamado orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão, que virou marca registrada do governo Bolsonaro, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. Mesmo assim, a prática continua reverberando na gestão de Lula. Porque se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no Centrão. A gente vai ter que mexer no orçamento secreto. Por meio de recursos herdados do orçamento secreto, o petista tem favorecido aliados políticos, inclusive os próprios ministros, ao liberar o dinheiro em ritmo acelerado. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando um orçamento secreto que é a maior excrescência da política orçamentária desse país, aonde o presidente não tem poder sobre o orçamento. É a Câmara dos Deputados e meia dúzia de deputados que dirige o orçamento. E eu fico me perguntando que país é esse? De janeiro para cá, 2,653 bilhões de reais do orçamento secreto já foram empenhados, ou seja, reservados pelo governo Lula. Desse total, 1,338 bilhão foram empenhados pelo Ministério da Saúde. 21% desse valor, 285 milhões, foram enviados a municípios de Alagoas, reduto do presidente da Câmara, Arthur Lira. Um dos beneficiados foi o Hospital Veredas, em Maceió, com 17,9 milhões de reais. A diretora financeira da instituição, Pauline Pereira, é ex-prefeita de Campo Alegre e prima de Lira. O dinheiro foi empenhado no dia 29 de junho e no dia seguinte já estava na conta da Prefeitura de Maceió, responsável pela intermediação. Menos de um mês depois, no dia 19 de julho, o recurso já havia sido enviado ao hospital. Já o Ministério do Desenvolvimento Regional empenhou 605,5 milhões de reais. 42% desses recursos foram destinados ao Piauí, estado do relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro. Já a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, empresa vinculada ao Ministério, privilegiou com 59% o estado da Bahia, de onde é o deputado Elmar Nascimento, padrinho político do presidente do órgão no cargo. Pelo Ministério da Agricultura foram empenhados 277,5 milhões de reais do orçamento secreto, dos quais 49% foram destinados em tempo recorde para o Mato Grosso, estado do ministro Carlos Fávaro. No dia 20 de julho, o órgão destinou 5,3 milhões para a manutenção de estradas de terra na cidade de Canarana, um dos redutos eleitorais do ministro. Em 27 dias, o dinheiro já estava na conta da prefeitura. O Ministério do Desenvolvimento Social, comandado por Wellington Dias, empenhou 275,4 milhões de reais. O Piauí, estado do próprio ministro, foi o terceiro maior beneficiado pelo dinheiro, atrás apenas de Goiás e da Paraíba. No Ministério das Cidades, 39% dos 146,9 milhões empenhados foram destinados ao Pará. O estado é reduto eleitoral de Jader Filho, ministro que comanda a pasta. 9,7 milhões de reais do total foram empenhados pela educação, chefiada por Camilo Santana. Metade do dinheiro, que representa 4,8 milhões, foi direcionada para o estado do próprio ministro. Tá, mas se o orçamento secreto foi considerado inconstitucional pelo STF, como o governo Lula segue a mesma lógica do governo Bolsonaro para beneficiar os seus aliados sem transparência? A manobra utilizada pelos ministérios para conseguir fazer isso é alegar que o dinheiro não é de emenda parlamentar e utilizar critérios de distribuição por meio de portarias internas. O Ministério da Saúde, por exemplo, argumenta que o dinheiro liberado não tem como origem as emendas parlamentares. A pasta disse que baixou uma portaria com critérios para os municípios receberem os repasses. Porém,
o governo pode manobrar para favorecer os seus aliados. Em média, todos os recursos que eram do orçamento secreto e que foram pagos caíram na conta das prefeituras em menos de um mês, segundo dados do Siga Brasil, o sistema mantido pelo Senado. O ritmo é incomum no orçamento público. Para você que quiser entender melhor sobre o assunto, a gente preparou um outro vídeo explicando a diferença no repasse de verbas públicas entre o governo Bolsonaro e o governo Lula. O link está aqui embaixo na descrição. O Estadão Explica fica por aqui. Até mais!